Hello, jovens! Sejam bem-vindos ao meu canal Intercâmbio aos 30. Gente, olha onde eu tô. Olha, eu tô na Austrália! Chegaram! Olha a carinha! Olha a cara, que judiação! É muito longe! Cheguei, eu tô morando aqui em Brisbane, estado de Queensland. Gente, isso daqui é incrível, esse lugar é maravilhoso. Bom, eu tô louquinha pra contar pra vocês tudo que eu já vivi, o que eu vi aqui na Austrália desde o dia que eu cheguei. Tem 15 dias que eu tô aqui. Já paguei muito mico mesmo. Mas antes de eu contar tudo isso pra vocês, eu quero contar pra vocês o que eu prometi no último vídeo, que é sobre por que eu quis fazer intercâmbio aos 31 anos de idade junto com o meu marido. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então roda a vinhetinha aí que eu volto pra te contar tudo isso. Morar fora sempre foi um sonho pra mim. Eu conheço muita gente que morou fora do país, que ainda mora fora do país, e eu sempre achei isso incrível. Nossa, que legal, como seria bom. Mas eu achava algo muito fora da minha realidade, apesar da vontade que eu sempre tive. Aí quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade, conheci a Laís Laura, que daqui a pouco eu vou explicar melhor por que eu tô citando ela aqui no vídeo. E aí eu fiz publicidade, faculdade de publicidade e propaganda, estudei e tal. Depois que terminei minha faculdade, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e dei início à minha carreira profissional. Nesse meio tempo, eu conheci o Rafa, que é o meu marido, né? E no dia que a gente se conheceu, a gente chegou à conclusão de que um dos nossos sonhos em comum era justamente o de morar fora. Mas para ele também era um sonho muito longe da realidade, era algo muito distante. Então a gente também assim falava, nossa, imagina que legal, eu sempre quis tal. Os dois falavam muito disso, mas a gente jamais imaginou que a gente um dia faria isso, né? Isso ainda era algo muito distante pra gente. E em meio a isso também, eu consegui entrar para trabalhar num lugar que eu sempre quis, num lugar que eu sempre almejei, que eu queria muito, que é o Senac Catanduva. Eu sou publicitária. E eu queria muito dar aula de publicidade lá, né, no curso de publicidade. E eu consegui. Juro, gente, depois que eu entrei no Senac, eu nunca mais pensei em fazer intercâmbio. Porque eu falei, pronto, agora eu tô realizada profissionalmente. Entrei onde eu queria, sempre quis. Desde quando eu saí da faculdade, eu falei que eu ainda queria dar aula na minha área. E consegui, pronto, estou realizada. Então assim, depois disso eu me casei, eu e o Rafa, a gente acabou se casando. Ai, foi lindo, foi maravilhoso. A gente comprou o nosso apartamento, a gente tinha um carro, a gente tinha, tipo, tudo que a gente achava que deveria ter, né? E não faltava mais nada? Faltava o bendito do inglês. Eu sou publicitária e para minha área o inglês é muito importante. Eu participo de muitos festivais de publicidade e várias vezes eu chego em festival e tem alguma atração, algum workshop, alguma palestra, alguma coisa em inglês. E quantas vezes eu não fiquei boiando na palestra, tipo, não tinha aproveitamento da palestra justamente porque eu não sabia o inglês. Eu tinha uma noção muito básica do inglês. Eu fiz inglês quando eu era mais nova, mas mãe, me perdoe das vezes que eu faltei do inglês e que eu falava, eu não quero ir no inglês, simplesmente por preguiça. Nesse momento minha mãe deve estar falando, bem feito, eu te avisei, bem que eu te avisei. Enfim, é verdade, gente, eu me arrependo muito de não ter aproveitado meu inglês quando minha mãe e meu pai pagavam pra mim. Porque hoje eu sei o preço que a gente paga por isso, né? Depois, como o inglês começou a faltar muito na minha vida, eu comecei a fazer o curso de inglês, eu comecei a pagar. Mas, sinceramente, depois dos 30 anos, depois de uma certa idade, o inglês não é o mesmo, você não tem o mesmo aproveitamento na aula. Porque, queira ou não, você tem muitas coisas na tua cabeça, então você não consegue se dedicar tanto e não tem a mesma facilidade de aprender quando a gente tem quando a gente é novinho, né? Então eu fiz inglês sim, mas não estava sendo suficiente para eu acompanhar uma palestra em inglês, por exemplo. E aí depois de um tempo, eu vi que a Laís Laura, que foi a pessoa que eu citei no começo do vídeo, que fez faculdade comigo, postou nas redes sociais que ela estava morando na Austrália. E depois de um tempo ela fez um post com uma foto e tal, e eu despretensiosamente comentei na foto dela, falando que eu admirava muito a coragem dela e do marido, ela veio com o marido também, e falando que eu admirava muito a coragem dela, que eu achava isso muito legal, mas que isso já era uma coisa que eu não queria fazer, mas que eu, dando os parabéns pra ela. E como ela é uma fofa, uma pessoa muito bacana, a gente começou a conversar e ela começou a me explicar muita coisa sobre intercâmbio. Mas nas nossas primeiras conversas eu falava pra ela, Laís, jamais eu iria morar aí, jamais, acha? Eu não tenho coragem de sair do meu emprego, de deixar minha família e tudo mais. E aí ela, não, eu entendo, mas isso não é tão ruim assim. Ela foi me falando, me explicando um pouquinho melhor. Mas, gente, de verdade, eu não pensava, falava, não, eu não tenho condições. Só que em um desses áudios que ela me mandou, ela explicou um pouquinho mais sobre valores pra mim.
E aí está a vantagem de você fazer intercâmbio depois dos 30, porque a sua vida profissional, a tua vida financeira já está um pouquinho melhor, já está um pouco mais estabilizada, e os valores de antiga que eu via 15 anos atrás eram muito absurdos para mim, porque eu não estudei, eu não trabalhava. Aos 30 anos já trabalhando, eu já não achei um valor tão absurdo, não deixa de ser caro, tá? Precisa de muito planejamento financeiro, mas não era nada fora do normal para mim. Eu falei, nossa, dá para planejar, né? Mas ainda assim eu tinha muito medo de deixar minha família, de deixar o meu trabalho. Eu falava, eu não tenho coragem. Mas a hora que eu contei pro meu marido, gente, meu Deus do céu, os olhos dele brilhavam assim, que desespero, meu Deus, ele, ai, que legal, mora fora e tal, não sei o quê. Acho que naquele momento eu falava, vamos fazer as malas e vamos agora, ele ia. Mas eu falei, não, vamos esperar, não sei se é isso que eu quero, não sei, não quero, não tenho muita coragem e tal. Enfim, eu fui enrolando. Mas aí eu descobri que na empresa onde eu trabalho, no Senac, eles oferecem um afastamento não remunerado para quem tem vontade de morar fora para estudar. E quando eu descobri isso, aí eu falei, opa, então se isso é possível, aí eu já posso pensar um pouquinho melhor. Não é à toa que eu sempre quis trabalhar lá, né? Olha que empresa maravilhosa. E aí eu falei, gente, eu vou tentar. E aí eu tentei o afastamento não remunerado e deu certo. E aí eu cheguei no meu marido e falei, olha, nós vamos fazer intercâmbio. Gente, a felicidade dele era tanta, mas era tanta, que eu acho que se nem se eu chegasse nele e falar, amor, ganhamos na Mega Sena, ele não ia ficar tão feliz quanto quando eu falei pra ele que eu topava fazer o intercâmbio, porque sim, eu iria pegar o afastamento não remunerado. E aí eu fui avisar a Laís Laura que então a gente tinha decidido fazer o intercâmbio. E aí a gente falou, então vamos mexer o doce, então vamos começar a ver isso. E a gente entrou em contato com a agência que a Laís Laura fez o intercâmbio dela, a West One, ela me indicou a agência, entrei em contato com o pessoal e aí eles começaram a me explicar um pouquinho mais como que funcionava de fato, quais eram os valores exatos para eu começar a me planejar e tal. E aí muita gente também me pergunta, aí você escolheu a Austrália porque a sua amiga estava na Austrália? Também, o fato dela estar na Austrália foi, assim, muito bom pra mim, porque ela me contava muita coisa do país, então eu fui me encantando pelo país. Mas ainda assim, quando eu entrei em contato com a agência, eles me falaram de outros destinos que eles tinham, eu quis conhecer um pouquinho melhor, mas eles fazem algumas perguntas que eles vão identificando o nosso perfil e analisando se o perfil tem a ver com o país, né? E o meu perfil, de acordo com a minha conversa com a consultora, tinha a ver com a Austrália. E aí a Laís Laura falou de Brisbane, eu falei, não, então eu quero ir pra Brisbane, já que a Laís Laura também tá lá, que aí eu já aproveito uma pessoa que conheço lá, tudo é muito mais tranquilo, né? E aí foi assim que a gente decidiu então vir pra Brisbane, pra Austrália. Custos, claro que não é barato, como eu disse, é possível, é real, mas não é barato. Eu e o Rafa, a gente se programou 1 ano e meio para que a gente, enfim, conseguisse vir pro intercâmbio com tudo pago, bonitinho, sem nenhuma dívida do Brasil. E assim, gente, de verdade, tá sendo muito legal. É muito bacana você chegar num país diferente, assim, é louco demais. De verdade, são muitos micos, eu já paguei muito mico. Eu achei que eu tivesse o inglês, né? Como eu disse, eu fiz várias vezes inglês, mas a hora que você chega aqui, é muito diferente. As pessoas falam rápido, você fica, não entendi nada. Meu Deus, você fala, cadê todo o inglês que eu estudei na minha vida? Eu paguei mico demais. Dá uma olhadinha nesse vídeo, quando eu fui no banco com a Laís Laura para abrir minha conta. Olha a minha situação enquanto a mulher falava comigo. Olha a minha cara de desespero. Dá uma olhadinha nisso. At the moment, your account is just in your name. And have you got your COE, your student enrollment from your college? Enfim, tá sendo muito divertido, tá sendo muito legal, tenho muita coisa pra contar pra vocês, mas se eu fizer falar agora vai ficar um vídeo muito grande. E agora, gente, eu até peço desculpas por eu ter demorado pra fazer o segundo vídeo, mas é que imagina a minha situação, eu tinha acabado de chegar no país, tava tudo muito louco, nossa, tentando entender tudo, a aula começando, tô há 1 semana já na escola, tava uma loucura, hoje eu já tive prova, foi aquela loucura de vida, eu não tava tendo muito tempo, mas agora eu consegui me organizar, então agora eu tirei um tempinho, pelo menos toda semana eu tenho um vídeo novo pra vocês, tá bom? Então é o seguinte, se você recebeu a notificação desse vídeo, você está de parabéns, que é sinal de que você se inscreveu no meu canal. Se você não recebeu, é porque você não se inscreveu, então você está esperando o quê? Aproveita, vai lá, se inscreve no canal e fica aqui acompanhando toda essa minha loucura, essa minha aventura de fazer intercâmbio
depois dos 30 anos. Eu e meu marido, a gente tá amando, a gente tá aqui na casa do Pablo e da Lais Laura por enquanto, até a gente achar nosso cantinho, mas tá sendo muito divertido. Eles são fofos, que estão cuidando muito bem da gente. Enfim, gente, acompanha aí que tá sendo divertido demais, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.